desde a idade de 8 anos já faço esse trabalho, né? Vi os navios entrar em Itajaí, já desenhava e fazia os traços dele em casa. Depois, com 15 anos, realmente, eu fiz a primeira réplica. Sempre houve a necessidade do homem, de uma forma ou de outra, acabar transpondo algum tipo de espelho da água, né? Alguma superfície de água. O processo mais rudimentar foi usar um tronco, né? Mas na medida que o tempo foi passando, esse tronco começou a ganhar forma. É uma canoa construída de um pau só. Foi pela Barra do Rio Itajaí-Açu que entra o Drummond, Antônio de Vasconcelos Drummond. Ele adentra no Itajaí-Mirim, monta uma forma de vir para cá, uma expedição, para trazer o que ele precisava para fazer as margens do Mirim. Um engenho de serra, um pequeno porto, onde ele fez um fundeador e material para instalar, para fazer o estaleiro. Ele começa a construir ali o barco, a Sumaca São Domingos Lourenço, que foi o primeiro barco a passar pela Barra do Itajaí para enfrentar o mar. Muita dessa tradição vem desses portugueses. Os espanhóis também eram bons construtores, né? Bons navegadores. A carpintaria mesmo naval começa pelos mestres portugueses. Eu tinha um tio Joca, que foi um dos maiores carpinteiros da Ribeira que o Brasil já viu. Eu aprendi com ele. Meu pai era carpinteiro, o outro tio era carpinteiro, todos os coelhos, meu avô era carpinteiro. Então já veio no sangue, entende? Mas essas aventuras atravessando os mares nos traz essa tradição. Tanto que um dos antigos estaleiros aqui de Navegantes era do espanhol, né? Não era do português. Tudo parte do rio, do desenvolvimento do porto e a construção dos estaleiros que preparam barcos especialmente para a pesca, tanto do lado de lá como do lado de cá, aonde aparece em São Domingos os primeiros estaleiros. São Domingos não tinha nada, só tinha o estaleiro do espanhol. Era um deserto. São Domingos tinha, eu acho, naquela época tinha umas 15 casas. Era tudo cerquinha de arame e areia mole, até que navegante aqui, ó. Ah, foi o primeiro navegante de estaleiro grande, foi São Domingos. Hoje é o espanhol. 13 espanhóis vieram de Santos, vieram lá da Espanha para Santos, de Santos. Aí vocês vão lá para São Domingo, lá em Saco Grande, que lá tem um estaleiro lá, dá para nós arrendar. Mas antes dele ter a carreira aqui em Navegantes, onde é o ferrobote, na época da Cobrasil, a Cobrasil era uma empresa que fez esses bodes tudo por aí. E tinha as balsas que o guindaste jogava a pedra nas balsas e as balsas iam basculando no molho. Então tinha que ter alguma coisa para puxar essas balsas. E ali na fiscalização fizeram um estaleiro. O estaleiro da Cobrasil. Os maiores ofícios que a gente tem aqui na nossa região é feito por esses caras, os mestres carpinteiros, né? E depois em Navegantes, o Laguna botou um estaleirinho ali, pequenininho, para fazer embarcação pequena. Antes disso, nos anos 62, 61, por aí. Também ele durou pouco. Eu sou muito apaixonado por esse modelo, por esse tipo de modelo de navios da era antiga, da portuguesa e da espanhol, que é o berço realmente da construção naval do mundo. Meu pai é carpinteiro, né? E aí eu aprendi a profissão com ele, né, de carpinteiro. Era construindo barco, era pregando. Trabalhamos na carreira também, puxando barco. E aí eu vim para o pátio trabalhar com os mestres carpinteiros nessa lida de construção do barco. E comecei então a conhecer um pouco mais da estrutura. Ela bota num vapor, num tambor, bota numa caixa, toca fogo lá na água, o vapor sai, cozinha aquela madeira, amolece, você faz dela o que quer e não quebra. Ah, eu corria, pegava madeira, ajudava a vez furar, pregava, arrancava madeira, tirava a velha e botava nova. A mão de obra, a carpintaria naval, ela é muito artesanal,
né? Você não consegue seguir uma linha de produção, né? Cada peça que você faz ela é única. De toda a nossa família, somos em 4 irmãos e todos puxamos a ser carpinteiro. Fui aprender então como é que se constrói o barco, desde a quilha, a construção das cavernas, né? Bolina, tabica, roda de proa, o cadastro, pé de galo. Você pode fazer duas embarcações juntas ao mesmo tempo, iguais, mas uma peça de uma embarcação ela não serve para outra. Você tem que fazer única e exclusivamente para aquele local, para aquela específica função, né? Então por isso que eles chamam eles, né, de artesãos, né? Porque ela passa a ser uma obra artesanal, né? E mais do que isso, porque é uma arte passada de geração. Mas o mestre carpinteiro é como o mestre de capoeira, né? É como a rendeira de bilros. O engenheiro faz a planta, entrega para você, você pega um traçado. O traçado é um tablado que você tem, uma sala. Você pega aquela planta e você começa a dar um risco desse assim, tipo numa enviesado, depois dá outro nos quadros, 2 riscos, um assim e um aqui. E dali você começa a olhar para a planta e vai desenhando aquele barco ali embaixo. Aí você desenha toda a costela dele, que é as cavernas. Todo ajudante carpinteiro, ele passa pelas pegadinhas, né? Então, os caras vão pegar peça, vão pedir para cozinhar prego, né? Vão pedir para buscar o esquadro redondo, o compasso de 3 pontas. Depois da estrutura pronta, montada, né, que são o cavername, né, então começa a parte de fechamento, do costado, faz toda a parte de casco dela, né. O dia a dia ele é pesado, ele é quente nas costas da gente, como do ser humano que está trabalhando aqui nessa área. Quando ele está de sol, quando está de chuva também é pesado, porque tem horas que nós como os encarregados pelo trabalho, somos obrigados a cair na chuva para fazer algum trabalho, para dar conta dos seus compromissos. Em seguida disso entra o outro profissional, que é o calafate, né, que faz a vedação. A nossa parte é a parte da vedação. Por exemplo, uma embarcação ela é construída pelo carpinteiro, o carpinteiro vai e coloca as taubas e aí nós vamos lá e fizemos esse acabamento com uma massa sintética e com um material que é algodão. É uma costura que tem e é um fio assim de algodão, é tudo calafetado e depois emassado. Carpintaria para mim só tem a agradecer, porque daqui eu consegui sustentar meus 2 filhos, hoje pago o curso com meus filhos. Barco de madeira vai acabar por falta de profissional. Daqui a 30 anos você não acha mais ninguém. Meus filhos para mim já são um serviço mais pesado, né? Carpintaria, assim, eu me dediquei, mas para eles hoje já penso em outro futuro. E o processo construtivo dessas embarcações é basicamente o mesmo processo com que foram construídas as caravelas de Pedro Álvares Cabral. O que mudou? Hoje a gente tem energia elétrica. Alívio se sorri no acordar do dia, o rito da maré inspira a poesia do momento. Meu pai administrou o Calmar por 25 anos. Bastante gente que trabalhou já, né, muito tempo no estaleiro desenvolvendo essa competência da construção naval, de marcenaria naval moderna, né, que envolve o uso da madeira com a resina epóxi, que é diferente da construção tradicional. A gente consegue construir embarcações muito resistentes a partir de lâmina de madeira. Tem diversas formas de a gente transformar ela, seja por meio de escultura, de esculpir uma peça, seja por meio de colagem, de prensa, de corte, então de molde, a gente consegue moldar a madeira, né, e fazer peças incríveis. Ele só não é tão popular assim hoje em dia, né, porque o advento da fibra de vidro trouxe o volume. Então, dentre as fibras, a gente tem fibra de vidro, fibra de carbono, fibra de aramida. A parte mais difícil realmente é o casco, né? Você moldar o casco dele. O casco estando moldado com as cavelas direitinho, tudo. Depois o resto é tudo prazeroso, fazer o casario, fazer tudo, convés, fiação, mastros.
desenvolvimento todo de embarcações passou para uma outra matéria-prima, para o aço, né? E a madeira ficou numa área totalmente artesanal, porque o aço substitui a madeira com vantagens enormes. Eu trabalhei na Marinha com construção submarina. Quando o EIS entrou, eles começaram a construir navio, e começaram a construir navio gazeiro, que é um navio extremamente complexo de construir. Santa Catarina, Itajaí, é que nós fizemos primeiro 3 navios gazeiros. Então, isso tudo foi se somando, né? E foi trazendo uma qualidade de mão de obra para cá que existe em poucos lugares no Brasil. Os principais profissionais no estaleiro de aço são os que se chamam caldeireiro, né, que constrói a embarcação, corta a chapa, que solda, que constrói, faz a pré-montagem e a montagem da embarcação. O caldeireiro monta a embarcação, se chama caldeiraria, é a parte de aço. A parte de madeira, ela não é soldada uma na outra, ela é apenas encostada e é feito calafate. E o aço, não existe isso, o aço é soldado para vedar, ela é emendada a chapa. O Brasil começou com a produção de petróleo em terra, né, seria onshore, mas hoje uma parcela enorme, quase total, da produção de petróleo aqui no Brasil é offshore. Isso começou em águas rasas e foi indo até um ponto onde hoje se busca petróleo, nessa região chamada pré-sal, a profundidades enormes. E na nossa região nós nos especializamos em construir embarcações, navios de apoio à prospecção de petróleo. Então existe uma tecnologia embarcada que se chama posicionamento dinâmico. O tal do posicionamento dinâmico, quando um navio de apoio à plataforma de petróleo se aproxima da plataforma de petróleo, ele não pode bater na plataforma de petróleo, mas ele tem que manter aquela posição para que se possa fazer carga e descarga das coisas que vão a bordo da plataforma. A carpintaria de aço, as embarcações de aço, elas são feitas através de gente rica, gente que já tem condições de fazer galpão, né? Galpão grande, e o povo trabalhar embaixo. Temos uma equipe hoje de cerca de 850 pessoas. Trabalha-se aí com a ideia de peso e leveza, né? Eu gosto de pensar isso, porque a madeira super pesada, madeiras grossas que trabalham aqui, quando esse barco entra na água, ele parece que perdeu todo o peso, né? A gravidade, essa flutuação, esse empuxo, muda a nossa relação de peso, de medida. Nós tampando aquela furação, tampando aquela greta todinha, o que é que vai acontecer? O ar não vai entrar mais e essa embarcação vai flutuar, automaticamente ela flutua. Se você pegar uma caixa, fechar ela todinha, fechar tudo, uma caixa de ferro, todinha, você botar na água, ela vai ao fundo. A madeira também. Agora, se você deixar uma abertura para o ar entrar, ela não vai ao fundo. Aqui, ó, eu faço isso aqui assim, ó. Vou chegando, depois eu aperto e venho crescendo aqui, ó. Aqui, ó. Trago aqui, ó, dou uma volta lá, já é pro outro lado. Nós entendemos embarcações, né, como unidades de sobrevivência. Graças a Deus, nunca um barco nosso abriu água. Então, uma vez por ano, as embarcações precisam necessariamente ser docadas. Então, a gente trabalha hoje focado mais na parte de reparos. E a manutenção, os reparos do barco é que mantém muitos estaleiros, que tem o valor da puxada, a diária do barco no estaleiro. Então não só essa estrutura, né, de porto, de capitania dos portos, de até estaleiros, né, que são essenciais, né, assim, por exemplo, a gente já atendeu pessoas aqui que vêm com um veleiro cheio de problema, afundando, né, e aí demos conta, né, poxa, já tiramos algumas pessoas de situações bem difíceis, assim. Também já pesquei, eu vejo o barco lá no alto mar, ele balança muito, ele mexe muito, ele dá assim um parecer que ele está se abrindo, que ele está levando aquela pancada e está se abrindo, e a gente fica com aquele medo ali.
Mas tem que vencer, tem que segurar. Se tiver lá numa embarcação mal construída, tem que segurar. Se tiver numa embarcação forte, a gente se sente mais firme, né? É interessante a decisão de construir esse estaleiro aqui em Itajaí. Foi fruto de um estudo muito longo, eles percorreram a costa inteira do Brasil para tentar escolher o melhor local possível. E Itajaí foi o escolhido. Isso tem muito a ver com a tradição na construção naval dessa região. Eu não faço meu barco sozinho, a gente conta com essa rede. Para ter um barco funcionando, você vai precisar de um mecânico, de um eletricista, vai precisar de um calafate para fazer reparo, de um pintor, do cara que vai lixar o barco, o Hoffman que vai fazer a manutenção dos hélices em bronze, o cara do radar, da sonda. Os navios que são construídos aqui são navios muito mais complicados do ponto de vista construtivo, do ponto de vista tecnológico. Nós temos a sorte, né, de ter um estaleiro hoje muito moderno. Então nós temos tecnologias aqui dentro de construção que poucos estaleiros têm. Então aqui nós temos robôs para fazer solda, robôs para fazer corte de tubos. Então quando a gente vai para uma feira, para um mercado externo ali e comenta, o pessoal sempre fala, puxa, esse trabalho só pode ser feito lá no sul, né? Para nós essa fama é muito gratificante. Agora, sobre a decifração dessa fama aí, desse prestígio, né, dessa moral, eu não posso nem explicar à senhora, porque isso aí é só Deus que diz para nós. Eu fiz um levantamento, isso há muitos anos atrás. Nós tínhamos entre Itajaí e Navegantes em torno de 36 estaleiros nesse ramo, né? Entre grandes e pequenos estaleiros, né? E hoje tem um pouco menos, mas acredito que ainda deva ter aí por volta de uns 20 e poucos estaleiros, deve ter tranquilamente. Eu morava perto do rio, ali perto do portinho de São Antônio Maia, e vi o navio entrar, olhava bem para ele, e depois ia correndo para casa, pegava um papel, um lápis e ia desenhar o modelo do navio. Gosto do estaleiro, gosto de trabalhar, porque eu abracei a construção naval, eu falei que é como uma criança o navio. A gente começa lá nas primeiras peças e vê o resultado final. Quando eu não estou construindo, eu estou navegando. É uma relação mútua, né? O barco ele vai te proporcionar todo um momento de lazer e vai te dar toda uma segurança e, em troca, a gente tem que cuidar muito bem dele. Então, quando eu entro no meu barco, eu dou oi para ele. Mas eu amo o que eu faço. O problema é que eu amo o que eu faço, eu digo para eles. Tudo que eu tenho é do mar. Tudo que eu tenho é da água, do rio Itajaiaçu. E através do rio é que tudo que se constrói, tanto faz a madeira como o aço, tudo ele vai para o mar em função do rio. Se não houvesse o rio Itajaiaçu, não existiria essa construção naval em Itajaí, porque direto na costa do mar não seria possível. Então os caras que fazem o barco, eles desaparecem depois da história, né, da pesca e tal, quase que ficam como fantasma. Mas cada peixe que a gente come, teve um ruído desse que a gente ouve ao fundo, né? Um prego sendo batido. Nós, como seres humanos também, né? A gente precisa desse reparo, não anualmente, né? Mas diariamente, né? Eu me chamo Aldemir José dos Santos, sou natural de Navegantes mesmo, tenho amor à arte do que faz com prazer, com carinho, mas eu não me considero artista.